Sabe aquela fofoca que parece inofensiva? E se eu te disser que ela pode ser uma arma? Hoje a gente vai fundo na anatomia da intriga, que é, olha, uma das ferramentas políticas mais antigas e eficientes que existem. Pois é, a gente está acostumado com aquela fofoca de corredor, né? Mas qual é o ponto de virada? Quando é que um boato simples vira uma arma, algo calculado, perigoso? É exatamente isso que a gente vai entender hoje. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai entender o que é intriga, depois a anatomia dela, a mentira estruturada por trás, o que Kant tem a dizer sobre isso e no final a gente se pergunta, será que existe uma matemática da intriga? Beleza, vamos começar pelo básico. A primeira coisa é separar o joio do trigo, o que é uma fofoca qualquer e o que é um ataque estruturado, ou seja, a intriga. Então pensa assim, de um lado a gente tem a fofoca, aquela conversa fiada, o mexerico, sabe, coisa do dia a dia. Do outro, a intriga. E aí a coisa fica séria. É um esquema, uma cilada, uma traição, é a fofoca com método, com um objetivo bem claro. Basicamente é a fofoca usada como arma. Tá, mas como essa engrenagem funciona na prática? Para uma intriga acontecer, a gente precisa de 3 personagens-chave. É quase uma peça de teatro. E esses papéis formam, olha só, um verdadeiro triângulo tóxico. Primeiro a gente tem o intrigante, que é o cérebro por trás de tudo. Depois vem o propagador, que é tipo o veículo que leva a mentira pra frente. E por fim, claro, o alvo, a vítima de toda essa história. E o mais interessante é olhar a psicologia de cada um. O intrigante, o cérebro da operação, geralmente é movido por inveja, ódio ou vontade de poder. O propagador? Esse é a peça-chave. Geralmente tem uma personalidade mais frágil, é fácil de manipular. E o alvo? O alvo não é escolhido por acaso. Geralmente é alguém inteligente, produtivo, criativo. Alguém que incomoda. A armadilha é montada de um jeito muito específico. Primeiro se cria uma história completamente falsa. Aí essa história é passada para alguém que ou não consegue ou simplesmente não quer checar os fatos. E aqui tá o pulo do gato. A história nunca chega nos amigos do alvo, porque eles poderiam desmentir. O objetivo final é sempre o mesmo. Ou o intrigante ganha poder ou o alvo perde. Então, no fundo, a intriga não é só uma mentirinha qualquer. É algo muito mais elaborado. É uma mentira estruturada, pensada, planejada. E quem falou muito sobre isso foi o filósofo Immanuel Kant. Para ele, uma mentira era, basicamente, uma declaração intencionalmente não verdadeira feita a outro homem. Simples, né? Mas ele foi muito além. Porque Kant sacou que o buraco era mais embaixo. Ele argumentava que mentir prejudica a humanidade inteira. Por quê? Porque torna a própria fonte do direito inútil. Pensa bem, se a gente não pode confiar na palavra do outro, como é que a sociedade funciona? É um ataque direto na base da confiança que nos une. E não para por aí. Kant também mapeou o que a gente poderia chamar de manual do manipulador. São 3 máximas, 3 regras de ouro que essa galera usa para ganhar poder usando justamente essas mentiras estruturadas. A primeira máxima é fac et excusa, latim. Basicamente, a regra é sobre agir no momento certo. A lógica é haja e depois justifique. Viu uma oportunidade? Toma a força. A justificativa vem depois que o estrago está feito. É muito mais fácil, não precisa ficar pensando muito. A própria ousadia da ação já passa uma impressão de que aquilo é legítimo. É o famoso primeiro a gente faz, depois vê como explica. Aí vem a segunda máxima. Se fechiste, nega. Essa é direto ao ponto. Simples e, cara, muito poderosa. Negação total. Ou seja, se você fez, negue, simples assim. Negue qualquer crime que cometeu. E se a coisa apertar, joga a culpa nos outros, na desobediência deles, ou, numa jogada de mestre, culpe a natureza do homem, dizendo que não tinha outro jeito. É a arte de transferir a responsabilidade, né? E para fechar o trio, a terceira máxima, divide e impera. Essa é um clássico da estratégia, usada há séculos para manter o poder. Dividir para conquistar. Como funciona? Primeiro você identifica quem são os líderes mais influentes no meio do povo. Depois cria briga, desunião entre eles e o resto das pessoas. E aí você se posiciona do lado do povo, prometendo mais liberdade. O resultado? Todo mundo fica dependendo da sua vontade. É genial e assustador, porque ao jogar uns contra os outros, o manipulador se garante que ninguém vai ter força para peitar ele. Ok, então a gente tem os personagens, as regras, e isso nos leva a uma pergunta. Será que existe uma matemática da intriga? Uma fórmula que sempre funciona?
que dá para repetir? E aí vem a parte mais louca. Se essas regras são tão conhecidas, por que elas ainda funcionam tão bem? O próprio Kant, lá em 1781, já dizia que todo mundo conhecia essas táticas. E mesmo assim, elas continuam sendo super eficazes. E a consequência quando a casa cai, quando a intriga é descoberta, é aqui que a coisa fica sinistra. O intrigante não sente vergonha pelo que fez. Não, ele sente decepção por ter falhado. Para ele, a tal honra política, que nada mais é do que aumentar o próprio poder, continua intacta. Não importa como esse poder foi conseguido. O que vale é o resultado, não o meio. Então, como a gente se defende disso tudo? Quem é vulnerável? Quem se informa com base na emoção. E quem se torna imune? Quem está sempre buscando a verdade, os fatos. A única defesa, a única vacina é priorizar a verdade em vez de se deixar levar pela emoção do momento. No fim das contas, entender como esse jogo funciona é o primeiro grande passo. Mas a reflexão final que fica é o que a gente deixa nos guiar? A emoção, que é rápida e intensa, ou a verdade, que muitas vezes exige mais esforço para encontrar? A escolha, no fundo, é sempre nossa.